A milionária congelou ao ver a faxineira tocar no piano, a música que só sua filha morta conhecia. O som das notas ecoava pelo salão como um sussurro do passado, fazendo o tempo parar. Laura Castellanos, uma das mulheres mais influentes do país, estagnou no meio do grande hall de mármore. Seu coração quase parou ao ouvir naquelas teclas a melodia que ela mesma compôs para embalar sua filha, morta há exatos 10 anos. Era impossível alguém conhecer aquela música. Ela jamais fora registrada, gravada ou escrita. Era um segredo selado entre mãe e filha. E agora, estava sendo tocado, com perfeição, por uma simples faxineira. O salão da mansão Castellanos era um dos mais imponentes de Monterrey. Repleto de lustres de cristal, colunas de mármore italiano e uma acústica impecável. Aquela manhã, Laura havia voltado mais cedo de uma reunião, cansada, e buscava silêncio. Mas o que encontrou foi um chamado da alma. Escondida atrás de uma das colunas, ela se aproximou lentamente, temendo que qualquer ruído espantasse aquele momento quase sobrenatural. No centro da sala, sentada com delicadeza diante do piano de cauda branco, estava uma jovem de uniforme simples, cabelos escuros presos num coque desalinhado, olhos fechados e dedos fluindo como se fossem um com o instrumento. Seu nome era Isabela, uma funcionária nova da equipe de limpeza. Laura jamais havia falado com ela, nem mesmo a tinha notado. Mas agora, era como se ela fosse a única pessoa no mundo. As lágrimas desceram pelo rosto de Laura antes mesmo que ela se desse conta. Aquela música tinha nome: Duerme, Mi, Sol. Foi criada quando sua filha, Clara, ainda era bebê. Uma melodia única, que só existia entre elas duas. Clara morreu aos 7 anos em 2015, em um acidente de carro que até hoje Laura não conseguia revisitar em pensamento sem sentir o chão sumir sob os pés. Desde então, ela trancou tudo relacionado à menina, o quarto, as fotos, a música, e agora aquilo voltava, sem aviso. Quando a melodia cessou, Laura se aproximou devagar, quase sem respirar. Onde você aprendeu essa música? A voz saiu trêmula, quase um sussurro. Isabela se virou assustada, percebendo que estava sendo observada. Seu rosto empalideceu ao ver a patroa ali, emocionada. Eu não sei. Eu apenas sonhei com ela. Já ouvi em meus sonhos desde que era pequena. Não sei explicar. Laura sentiu um calafrio. Como assim sonhava com aquela música? Era impossível. Nenhuma outra criança ou pessoa poderia conhecê-la. Havia algo estranho e, ao mesmo tempo, fascinante naquela garota. Com cerca de 18 anos, era muito jovem para lembrar qualquer coisa da época da morte de Clara. Ainda assim, havia algo em seus olhos, no jeito de tocar, algo que fazia Laura se sentir diante de um espelho do passado. Nos dias que seguiram, Laura não conseguiu tirar Isabela da cabeça. Passou a observá-la discretamente, a conversar com ela mais do que com qualquer outro funcionário. Descobriu que a moça foi criada em orfanato, que nunca conheceu os pais e que desde os 5 anos tinha sonhos com a mesma melodia. Isabela sempre pensou que era apenas coisa da sua imaginação, até ver o piano da mansão e ser tomada por uma vontade incontrolável de tocar. A cada conversa, algo crescia dentro de Laura. Uma sensação estranha, confusa, entre dor e esperança. Ela começou a vasculhar os arquivos antigos, vídeos da filha, objetos do quarto trancado havia anos. Reviu cartas, lembranças e decidiu fazer algo que nunca havia feito: abrir o quarto de Clara. Ao entrar, foi como atravessar uma ponte até o passado. Tudo estava intacto: os brinquedos, as roupas, o caderno de desenhos, e entre eles um papel dobrado no fundo da gaveta chamou sua atenção. Era um bilhete com letra infantil. Se eu tiver que ir, quero voltar como música no coração da mamãe. Laura caiu de joelhos,
abraçada àquele pedaço de papel, soluçando. Era coincidência demais. O bilhete, a música, os olhos de Isabela, o jeito como ela sorria com o canto da boca, exatamente como Clara fazia. Não podia ser apenas acaso. Aquela menina era um mistério que a vida colocara diante dela, e ela precisava descobrir a verdade. Num fim de tarde, Laura convidou Isabela para tomar chá com ela no jardim. A jovem, tímida, aceitou. Durante a conversa, Laura fez perguntas sutis, tentou descobrir se havia alguma possibilidade de Isabela ter tido contato com a família antes, mas tudo indicava que a moça realmente vivera em abrigos desde bebê. No entanto, ao contar que teve um acidente aos 2 anos e ficou semanas em coma, algo acendeu dentro de Laura como um relâmpago. Ela lembrou de uma teoria que ouvira anos atrás sobre transplantes e memórias celulares e decidiu seguir um instinto louco. Pediu para que um médico de confiança fizesse um teste de DNA em segredo. Era absurdo, ela sabia. Mas e se não fosse? E se, de alguma forma, Clara tivesse sobrevivido e fora dada como morta por engano? Ou pior, e se tivessem mentido para ela? O resultado levaria dias. Dias de ansiedade, de dúvidas, de noites mal dormidas. Mas Laura já não podia voltar atrás. A vida lhe entregara um enigma, e ela precisava enfrentá-lo. Ela passou a se aproximar de Isabela como se fosse sua filha, sem que a jovem entendesse o porquê daquela atenção tão especial. Na manhã do 5º dia, o médico ligou. Sua voz era grave, pausada. Laura, temos algo. Preciso que venha pessoalmente. Não é um resultado qualquer. O coração da milionária quase parou. Ela desligou o telefone e, com as mãos trêmulas, foi até o jardim, onde Isabela regava as flores. Preciso te levar a um lugar. Você vem comigo? A jovem assentiu sem entender. Naquele momento, Laura não sabia se estava prestes a reencontrar sua filha ou perder a sanidade de vez. O caminho até a clínica foi silencioso. Laura dirigia com o olhar perdido, tentando controlar o turbilhão dentro de si. Isabela, no banco ao lado, notava o nervosismo da patroa, mas não ousava perguntar. Aquilo não era uma simples carona. Havia uma urgência no ar, um tipo de tensão que deixava tudo mais denso, como se estivessem prestes a atravessar uma ponte invisível entre passado e presente. O vento batia nas janelas, como sussurros de algo que ainda não havia sido dito. Ao chegarem, Laura foi recebida pelo Dr. Álvaro Molina, um dos poucos homens em quem ela confiava cegamente. Ele os conduziu até uma sala privativa. Sentaram-se frente a frente, Isabela ainda sem entender por que estava ali, apenas olhando Laura com aquele olhar sereno que a desconcertava desde o início. Álvaro abriu uma pasta de exames lentamente, como se estivesse manuseando dinamite. Respirou fundo antes de falar. Laura, o DNA é compatível, muito mais do que seria esperado entre pessoas sem laços diretos. Os dados são claros. Ela é sua filha biológica. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até os batimentos cardíacos pareceram cessar. Laura cobriu a boca com a mão, os olhos se enchendo de lágrimas. Isso é impossível. Ela morreu. Eu vi o corpo. Fui ao enterro. Eu chorei sobre o caixão. Álvaro se aproximou, calmo. Não sei o que aconteceu naquela época, mas Isabela é sua filha. Não é um erro de laboratório. Os dados não mentem. Isabela, confusa, olhava de um para o outro sem entender. Como assim? Eu sou filha da senhora? A voz saiu tremendo. Mas isso não pode ser verdade. Eu fui criada em orfanato. Nunca tive família. Laura se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Meu amor, você tinha. Você sempre teve. E se o que descobrimos for real, você é Clara. A minha Clara. As palavras mal saíam entre os soluços. O rosto de Isabela se contorceu em choque, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Clara? Mas eu não lembro de nada. Nada disso.
o médico interveio com cuidado. É possível que o trauma tenha causado amnésia. Se ela sofreu um acidente grave aos 2 anos e ficou em coma, como disseram nos registros do orfanato, é plausível que tenha perdido todas as memórias anteriores. E pode ter sido dada como filha de ninguém, um erro ou algo proposital. Laura se levantou, as mãos cerradas, o rosto agora duro. Eu preciso saber quem fez isso. Quem tirou minha filha de mim? Quem inventou uma morte? Preciso de respostas. E em seu olhar não havia mais dor, mas determinação. A dor viraria força. Aquilo não era mais só sobre o passado. Era sobre justiça. Nos dias seguintes, Laura contratou um investigador particular. Vasculharam registros do hospital onde Clara havia sido internada em 2015 após o acidente. Descobriram que o hospital fora fechado 1 ano depois por denúncias de fraude. Médicos desaparecidos, documentos destruídos, muitas crianças sem histórico familiar adotadas por estranhos. Era um emaranhado de mentiras. Mas uma pista se destacou. Um enfermeiro chamado Vicente Navarro, responsável pela ala pediátrica na época, agora vivia afastado em uma cidade pequena. Sem hesitar, Laura foi até lá com Álvaro e Isabela. Quando encontraram Vicente, ele era um homem velho e cansado, vivendo isolado numa casa simples. Ao ver Laura, seus olhos se arregalaram de pânico. Eu sabia que um dia alguém viria, murmurou. A culpa me mata todos os dias. Ele contou o que jamais deveria ter sido revelado. Na época do acidente, Clara havia sido dada como morta por engano. O hospital, envolvido em um esquema de adoções ilegais, falsificou documentos e entregou a criança, desacordada e sem identidade, a uma casa de acolhimento como se fosse uma órfã. Vicente tentou denunciar, mas foi ameaçado e silenciado. Quando percebeu, era tarde demais. A criança sumira nos sistemas. Laura caiu em prantos. Aquilo explicava tudo. Isabela, ou melhor, Clara, havia vivido todos aqueles anos sem saber quem era. E ela, Laura, havia enterrado um caixão vazio. Na volta, Isabela permanecia em silêncio. Seus olhos fitavam o horizonte, perdidos. Laura, sentindo o peso daquela revelação na filha, tentou falar com delicadeza. Eu sei que é difícil aceitar. Você tem todo o tempo do mundo. Eu não espero nada. Só quero estar ao seu lado, do jeito que você quiser. Isabela assentiu lentamente. Eu não sei como me sentir. É como se eu tivesse vivido a vida de outra pessoa. Mas ao mesmo tempo, aquela música, os sonhos, tudo faz sentido agora. É como se meu coração soubesse muito antes de mim. Naquela noite, Laura preparou um jantar especial. Um gesto simples, mas cheio de significado. Era a primeira vez em 10 anos que ela preparava algo com as próprias mãos. A mesa posta com carinho, as velas acesas, a música suave ao fundo. Quando Isabela entrou, emocionou-se ao ver a moldura sobre a mesa. Uma foto antiga de Clara, aos 7 anos, sorrindo ao lado da mãe. O mesmo sorriso que agora ela via em si mesma, refletido nos olhos de Laura. Quer tentar me chamar de mãe? Perguntou Laura, com voz suave. Isabela hesitou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela caminhou até Laura e, num abraço apertado, murmurou. Mamãe. A palavra saiu tímida, mas carregada de verdade. Foi como se o tempo tivesse se curvado diante daquele reencontro. Naquela noite, ambas dormiram em paz pela primeira vez em anos, sem saber que ainda havia uma última peça do quebra-cabeça prestes a surgir. Uma verdade oculta que poderia mudar tudo de novo. Na manhã seguinte, o sol entrava tímido pelas janelas da mansão. O aroma de café fresco se espalhava pelo ar, misturado com o silêncio respeitoso que preenchia os corredores. Isabela desceu as escadas com passos leves, como se não quisesse acordar algo adormecido dentro dela. Laura já estava à mesa, vestida com simplicidade,
segurando uma xícara entre as mãos. Ao ver a filha, seu olhar brilhou de forma diferente. Agora havia esperança. "Dormiu bem, filha?" Laura perguntou com um tom carinhoso, ainda aprendendo a usar aquela palavra com naturalidade. "Dormi. E sonhei", respondeu Isabela, sentando-se à frente da mãe. "Sonhei com um balanço. Eu tinha uns 3 anos. Alguém me empurrava devagar e cantava uma música. Aquela mesma. A do piano." Laura sorriu com os olhos marejados. "Essa era a nossa música. Eu a cantava todas as noites antes de você dormir. Você adorava. Sempre dizia que era a música da mamãe. Então eu lembrava de você, mesmo sem saber." Isabela tocou a mão de Laura e naquele gesto, as duas selaram um recomeço. Mas ainda havia muito a ser desvendado. O investigador particular retornou com novas informações. Descobriu que o responsável por registrar o óbito de Clara em 2015 fora um médico chamado Rubens Costa. No entanto, Rubens havia morrido em circunstâncias suspeitas apenas 2 meses depois do incidente. Segundo registros, ele estava sendo investigado por envolvimento em adoções ilegais e fraude hospitalar. Laura sentiu um arrepio percorrer a espinha. "Isso não foi um erro. Foi planejado. Alguém quis me fazer acreditar que minha filha estava morta." Mas por quê? Determinado a descobrir mais, o investigador seguiu outra pista. Uma mulher chamada Lídia Marques, enfermeira-chefe no mesmo hospital, que sumiu logo após o fechamento da unidade. Após semanas de buscas, localizaram Lídia vivendo em um bairro afastado, usando outro nome, Ana Duarte. Quando foi confrontada por Laura, ela tentou fugir, mas acabou sendo detida com a ajuda de seguranças privados. Durante o interrogatório, Lídia revelou algo que ninguém esperava. "Eu não queria fazer parte daquilo, mas fui ameaçada. Rubens me obrigou a mentir. Disse que a filha da senhora tinha sido vendida para uma família no exterior, mas ela não chegou a ser entregue. Alguém a salvou e levou para um orfanato clandestino. Eu não sei quem." Laura estava atônita. "Venderam a minha filha como se fosse um objeto." Seu rosto se endureceu de dor e raiva. Lídia abaixou os olhos. "Me perdoe. Eu tinha medo. Eles tinham muito poder. E não era só o Rubens. Ele obedecia a ordens de alguém maior. Um nome que todos temiam: Ernesto." Ao ouvir aquele nome, Laura sentiu o chão sumir. Ernesto. Ernesto Albuquerque, seu ex-sócio. Um homem poderoso, frio e manipulador. Eles haviam rompido relações meses antes do acidente por causa de uma disputa milionária envolvendo a empresa da família. E, de repente, tudo começou a se encaixar. "Ele jurou que me destruiria", disse Laura, num sussurro envenenado de lembrança. "E eu subestimei do que ele era capaz." Agora, tudo fazia sentido. O acidente, a ausência de testemunhas, o caixão lacrado, os documentos falsos, o corpo nunca mostrado. Ernesto orquestrou a separação entre mãe e filha como uma vingança pessoal. Um golpe que não só partiu o coração de Laura, mas a fez definhar por anos, acreditando em uma mentira. "Se ele ainda estiver vivo, eu vou enfrentá-lo." Laura agora falava com firmeza. "E eu vou com você", disse Isabela. "Ele tirou a nossa história, mas não vai tirar o que temos agora." Naquela noite, Laura recebeu uma ligação anônima. Uma voz masculina, abafada, dizia: "Pare de cavar, Laura. Tem coisas que não devem ser desenterradas. Você teve sua filha de volta. Isso não é suficiente?" O sangue de Laura gelou. "Foi você, não foi? Você tirou ela de mim." Cuidado com o que procura. Às vezes, a verdade custa mais do que a mentira. A ligação caiu. O número era impossível de rastrear. Mas a mensagem era clara. Estavam sendo vigiadas. Laura decidiu aumentar a segurança na mansão e tirar Isabela do trabalho na limpeza.
Agora ela era oficialmente reconhecida como filha e herdeira da mulher mais poderosa do estado. Mesmo diante do medo, Isabela se adaptava rápido. Começou a ter aulas de etiqueta, oratória e música com uma professora particular que Laura contratara. Mas o que realmente unia as duas era o tempo. Caminhadas no jardim, tardes ao piano, histórias de infância trocadas com cuidado. Isabela começou a se lembrar de pequenos fragmentos. Um vestido azul, um bolo com vela rosa, um abraço apertado. Era como reconstruir uma vida partida ao meio. Mas o passado ainda os observava pelas frestas, e a reviravolta viria na forma de um envelope. Um envelope sem remetente, deixado discretamente na portaria da mansão. Dentro dele, havia uma foto. Uma imagem nítida de Isabela, com 3 anos, dormindo em um colo feminino. Ao fundo, uma parede de azulejos brancos com o símbolo do hospital onde ela teria morrido. Mas o mais chocante era o rosto da mulher segurando a criança. Não era Laura. Era Amanda, a melhor amiga de Laura. A única pessoa que esteve ao lado dela no dia do enterro. Laura segurava a fotografia com mãos trêmulas. O rosto de Amanda estampado ali fazia seu coração bater com violência. Ela estava sorrindo, como se aquele momento fosse comum, segurando Isabela com ternura, como uma mãe. A imagem estava marcada com a data 18 de março de 2015, 3 dias após o suposto falecimento da menina. "Isso não pode ser real", murmurou Laura, caminhando em círculos pelo escritório. Isabela se aproximou devagar. "Quem é essa mulher?" Laura se virou lentamente. "Amanda. Ela foi minha melhor amiga por quase 20 anos. Estava comigo no hospital. Foi ela quem me abraçou quando assinei o atestado de óbito. Quem segurou minha mão no enterro." Sua voz foi se quebrando. "E agora, ela aparece segurando você, viva, 3 dias depois da sua morte." Isabela sentiu o chão balançar sob os pés. "Então, ela sabia? Ela participou?" A mãe nada respondeu. Apenas saiu em disparada em direção ao carro. Sabia onde Amanda morava. Embora tivessem perdido o contato há 5 anos, ela nunca esquecera aquele endereço. Durante o trajeto, Laura revivia cada lembrança, tentando identificar sinais que poderiam ter passado despercebidos. Nada. Amanda sempre fora atenciosa, presente, quase como uma irmã. Chegando lá, encontrou a casa igual como lembrava, simples, mas bem cuidada. Tocou a campainha com força. A porta se abriu. Amanda surgiu com a mesma expressão serena de sempre, mas seus olhos entregaram o choque. "Laura, o que está... Você mentiu para mim!" gritou Laura, mostrando a fotografia. "Me explica isso! Agora!" Amanda empalideceu. Seus olhos fixaram a imagem por alguns segundos antes de cair em lágrimas. "Eu juro que não queria que fosse assim. Eu só queria te proteger. Proteger ela." "Me proteger? Me deixar por 7 anos acreditando que minha filha estava morta?" A voz de Laura era puro desespero. "Por que, Amanda? Por quê?" Amanda a conduziu para dentro. Sentaram-se frente a frente como nos velhos tempos, mas agora separadas por uma verdade insuportável. "Naquele dia, no hospital, o médico me chamou num canto. Ele disse que havia um plano em andamento, algo acima de todos. Disse que você estava sendo observada, que sua vida estava em risco, e a da bebê também. Laura, o Rubens mentiu para você e me convenceu a colaborar. Você podia ter me contado, podia ter me dado uma chance de escolher", sussurrou Laura. Amanda chorava. "Eu fui covarde. Eu deveria ter te contado. Mas eu vi o terror nos olhos daquele homem. E quando soube que Ernesto estava por trás, eu entrei em pânico. Eu peguei a bebê naquela mesma noite, forjei um relatório e a levei para um abrigo seguro, com outro nome. E você nunca voltou? Eu ia... Mas então você desapareceu por um tempo. Viajou, sumiu dos jornais. Eu pensei que...
Talvez você estivesse melhor sem reviver aquela dor. Laura sentiu uma mistura de alívio, raiva e decepção. Você destruiu minha vida, Amanda. Mesmo com boas intenções. Do lado de fora, Isabela observava pela janela do carro, vendo as duas mulheres conversando intensamente. Quando Laura voltou, ela estava pálida, mas diferente. Ela salvou você, disse, sem olhar diretamente para a filha. Mas com isso, ela me matou por dentro. Voltaram para a mansão em silêncio. Isabela tentava absorver tudo. Sua vida fora um teatro cruel dirigido por gente poderosa. Naquela noite, ela vasculhou os álbuns antigos de Laura. Fotos, lembranças, recortes de jornais. Parou numa imagem da inauguração de uma escola de música da empresa. Laura, mais jovem, sorria ao lado de um homem alto, de terno cinza. A legenda dizia: parceria firmada com Ernesto Albuquerque 2013. É ele, murmurou Isabela. Foi ele quem começou tudo, não foi? Laura assentiu. Ele era meu sócio e melhor amigo do seu pai. Quando seu pai morreu em 2014, Ernesto se aproveitou da minha fragilidade. Tentou assumir o controle da empresa. Quando recusei, ele declarou guerra. Não só financeira, mas pessoal. Foi nesse momento que o investigador entrou na sala, com um olhar tenso. Precisamos conversar. Recebemos um vídeo anônimo. Está num pendrive deixado no nosso portão. Eles assistiram juntos. No vídeo, Ernesto aparecia, com o rosto levemente envelhecido. Sentado numa poltrona de couro, segurava um charuto aceso. Laura, se você está assistindo isso, é porque venceu, ou quase. Mas ainda há uma última carta no baralho. Se quer realmente saber tudo, venha até mim. Estarei te esperando na casa velha, onde tudo começou. Mas venha sozinha. Caso contrário, nunca saberá o que aconteceu naquela noite. O vídeo terminava ali. Que casa velha? Perguntou Isabela, assustada. Laura respirou fundo. A antiga sede da nossa empresa. Foi onde afundamos, onde meu marido morreu, onde tudo desmoronou. Você não vai sozinha. Eu preciso, respondeu Laura com um olhar decidido. Se esse homem destruiu metade da minha vida, eu não vou deixar que ele leve o resto. Horas depois, ao cair da noite, Laura partiu, vestida de forma simples. Levava no bolso um gravador escondido e um celular com rastreador ativado. Mas, ao chegar ao portão do antigo prédio abandonado, viu uma figura a esperando. Ernesto, mais velho, com cabelos grisalhos, mas com o mesmo olhar de desprezo e arrogância. Demorou, Laura, mas eu sabia que viria. Ela não respondeu, apenas caminhou até ele com firmeza. Acabe com isso. Me diga o que aconteceu. Tudo. Ernesto riu. Está pronta para ouvir que a morte da sua filha foi o menor dos crimes cometidos naquela noite? Laura encarava Ernesto com os punhos cerrados, tentando manter a calma diante do homem que havia transformado sua vida em um pesadelo. A velha sede da empresa estava tomada por poeira, paredes rachadas, sombras e memórias escuras. Ali, onde seu sonho empresarial nasceu ao lado do marido, também floresceu a traição mais cruel. O que quer dizer com o menor dos crimes? Perguntou, sem desviar os olhos. Ernesto sorriu com cinismo, caminhando até uma estante caída e retirando de trás dela uma pasta antiga, amarelada. Está tudo aqui. Contratos falsificados, laudos médicos manipulados, subornos, documentos de adoção forjados. Mas a verdadeira pergunta, Laura, é: até onde você está disposta a ir pela verdade? Ela avançou e arrancou a pasta de suas mãos. Começou a folhear, reconhecendo assinaturas, carimbos e datas. Seu coração apertou ao ver o nome de Amanda em um dos papéis. Ela assinava como responsável legal por uma criança chamada Eva dos Santos, o novo nome dado a Isabela após a adoção emergencial. Você tirou minha filha de mim, transformou minha dor em lucro. Sua voz agora tremia de raiva. Por quê?
O que você ganhava com isso? Ernesto deu um passo à frente, sem medo. Você precisava desaparecer. Você era a herdeira natural da empresa e depois da morte do Ricardo, sua influência cresceu demais. Eu precisava tirar você do jogo e sabia que nada destruiria mais sua sanidade do que a perda da sua filha. Laura piscou, atordoada com a frieza. Então, tudo foi premeditado? Tudo, ele disse com tranquilidade. Desde o acidente do Ricardo até a sua queda no conselho. Eu planejei cada movimento, mas Amanda estragou tudo. Ela salvou a menina quando deveria tê-la entregue. As peças começaram a se encaixar na mente de Laura. O carro de Ricardo capotando numa estrada que ele conhecia de olhos fechados. A recusa do hospital em permitir que ela visse o corpo por muito tempo. Os médicos agindo de forma distante. Tudo havia sido manipulado. Você também matou meu marido, disse ela, a voz agora saindo como um sussurro mortal. Ernesto não negou. Apenas ergueu os ombros. Ele era fraco, inútil para mim, e por mais irônico que seja, foi a dor dele por você que o fez hesitar. Ele descobriu meu plano dias antes, mas não teve coragem de te contar. Laura se afastou, sentindo o ar lhe faltar. As paredes pareciam se fechar. Durante anos vivera aprisionada numa realidade forjada por aquele homem. Mas agora, com a verdade diante de si, algo dentro dela despertava. Não raiva, mas força. Você vai pagar por tudo isso, disse com firmeza. Vai me prender com o quê? Riu Ernesto. Palavras? Você não tem provas. E se sair daqui viva vai ser porque eu deixei. Nesse momento, a porta foi arrombada. 3 policiais invadiram o local, seguidos por Isabela e o investigador. Laura tirou do bolso o gravador. Não precisava de provas, Ernesto. Só precisava que você falasse. E você falou demais. Ernesto foi imobilizado, mas continuava sorrindo. Acha que acabou? Existem muitos outros, Laura. Eu era apenas uma peça do tabuleiro. Enquanto ele era levado, Isabela correu até a mãe, abraçando-a com força. Eu ouvi tudo. Agora eu entendo. Tudo isso. Eu sinto tanto, filha. Laura a apertava com lágrimas nos olhos. Mas acabou. Está acabado. De volta à mansão, mãe e filha passaram dias em silêncio, como se tentando recuperar o tempo perdido. Amanda foi chamada e, com a permissão de Laura, reencontrou Isabela. Me perdoa? Disse Amanda com os olhos marejados. Isabela hesitou. Depois, segurou a mão dela. Eu não sei ainda como me sinto, mas sei que você me salvou. E isso é algo que nunca vou esquecer. Na semana seguinte, Ernesto apareceu nas manchetes de todos os jornais. Empresário condenado por crimes contra o patrimônio e a vida, cúmplice de homicídio doloso, sequestro de menor, fraude documental e lavagem de dinheiro. Foi condenado a mais de 40 anos de prisão. A empresa foi restituída a Laura, que declarou publicamente seu afastamento. Não quero mais me esconder atrás de cifras. Quero viver, quero curar. Isabela, por sua vez, passou a se dedicar ao piano. Agora, com apoio e afeto, tocava em eventos beneficentes e escolas públicas, emocionando pessoas com a mesma música que um dia fizera Laura congelar. E foi exatamente nessa música, a que Laura compôs quando estava grávida, que tudo havia começado. Uma melodia simples, mas carregada de amor. Foi ela quem te guiou de volta para mim, dizia Laura, sempre que a ouvia. Certa noite, enquanto olhavam fotos no sofá, Isabela fez uma pergunta inesperada. Mãe, e se o papai também estiver vivo? Laura ficou imóvel por alguns segundos. Por que pergunta isso? Porque encontrei uma carta endereçada a você, que nunca foi aberta. Está datada de 3 dias antes da morte dele. E ela começa com: se algo acontecer comigo, não acredite no que disserem. Laura segurava a carta como se fosse um artefato sagrado. O envelope estava envelhecido, mas intacto. As palavras de Isabela ainda ecoavam em sua mente. Se algo acontecer comigo,
Não acredite no que disserem. Ricardo previra o pior. E ela nunca soubera disso. Onde você encontrou isso? Perguntou, ainda com a voz trêmula. No piano, preso atrás do forro da tampa, respondeu Isabela. Acho que ele sabia que você procuraria ali um dia. Laura caminhou lentamente até o sofá, sentando-se como se carregasse uma tonelada nas costas. Suas mãos tremiam quando rompeu o selo. A carta estava escrita à mão, com a caligrafia firme de Ricardo. Laura, meu amor, se essa carta chegou até você, significa que algo aconteceu comigo. E se aconteceu, não foi acidente. Eu descobri coisas demais, tarde demais. Ernesto está por trás de tudo. Ele quer o controle da empresa e já falou em tirar o que estiver no caminho. Sei que você e nossa filha são o verdadeiro alvo. Por isso, preparei documentos, cópias de tudo, e deixei com alguém de confiança. Não posso dizer o nome aqui, por segurança, mas essa pessoa sabe o que fazer quando chegar a hora. Prometa que vai lutar, mesmo que o mundo todo diga o contrário. E, por favor, não desista de procurar nossa filha se ela estiver em perigo. Com todo o meu amor, Ricardo. Ao terminar a leitura, Laura já chorava em silêncio. A dor era profunda, mas havia também um sentimento novo, quase esquecido. Esperança. Ricardo não havia a abandonado. Ele lutou até o fim. Isabela se aproximou, envolvendo-a num abraço longo. Isso muda tudo, mãe. Se ele deixou pistas, talvez ele nunca tenha morrido. Laura sentiu um arrepio na espinha. A dúvida plantada por Ernesto agora parecia menos absurda. E se a morte de Ricardo tivesse sido forjada? Se ele estivesse vivo em algum lugar, escondido ou mantido em silêncio? No dia seguinte, procuraram o investigador que ajudara na prisão de Ernesto. Ao ler a carta, ele balançou a cabeça. Isso confirma o que sempre suspeitei. A morte do seu marido foi rápida demais, sem autópsia completa e com um laudo liberado em menos de 24 horas. Tudo muito estranho. E essa pessoa de confiança que ele menciona? Perguntou Laura. Eu tenho uma pista. Um antigo funcionário da empresa, Júlio Fernandes, desapareceu logo após o enterro de Ricardo. Ele era discreto, contador de confiança do seu marido. Talvez tenha sido ele. Seguiram até o último endereço conhecido de Júlio, numa cidadezinha a 2 horas dali. Ao chegarem, encontraram uma casa simples, com janelas abertas e uma horta no quintal. Um senhor magro e de cabelos grisalhos abriu a porta com expressão assustada ao ver Laura. Você é a esposa do Ricardo. Laura assentiu. Ele confiava em você. Deixou algo? Júlio fez sinal para que entrassem. Foi até um velho armário e retirou uma caixa metálica. Guardei isso por todos esses anos. Tive medo, mas também esperança. Dentro da caixa havia um pendrive, alguns papéis com assinaturas de Ernesto e outros membros do conselho, além de fotos antigas, inclusive uma em que Laura aparecia com Ricardo e Isabela pequena, num parque. O mais impactante, porém, foi o vídeo. Com as mãos trêmulas, Laura conectou o pendrive ao notebook de Júlio. Na tela, surgiu a imagem de Ricardo, gravando de um local fechado com iluminação fraca. Laura, se você estiver vendo isso, é porque já sabem demais. Estou em um local seguro, mas não posso aparecer agora. Ernesto está disposto a matar. Eu precisei sumir para proteger vocês. Nossa filha está viva. Acredite, eu ouvi rumores sobre um sequestro orquestrado e que ela seria entregue para adoção ilegal. Use o que Júlio guardou. É suficiente para reabrir o caso. Eu te amo. Sempre vou amar. E um dia, vamos nos reencontrar. O vídeo terminou. O silêncio pesou no ambiente. Laura não sabia se ria ou chorava. O homem que amava estava vivo. E a ausência dele agora ganhava um novo significado. Sacrifício. Onde ele está? Perguntou Isabela com a voz embargada. Não sabemos, disse Júlio. Ele nunca revelou o local. Só me enviou isso por um portador há muitos anos. Eu vou encontrá-lo,
Nem que seja a última coisa que eu faça, disse Laura com firmeza. Nas semanas seguintes, ela reabriu a investigação com base nas provas. Com o apoio de jornalistas e do novo delegado encarregado, o caso Ricardo Montenegro voltou à mídia, agora com uma nova linha: desaparecimento forjado para a proteção da família. Isabela passou a ser reconhecida como herdeira legítima da família Montenegro. Mesmo sem nunca ter desejado fama, ela usava sua visibilidade para buscar o pai. Isabela sentiu o mundo parar. Suas mãos ainda pairavam sobre o teclado do piano, mas seus olhos estavam fixos naquele homem de olhar cansado e lágrimas sinceras. O coração dela batia acelerado, como se reconhecesse antes da mente. Um nó se formou em sua garganta e tudo ao redor desapareceu. Pai? A palavra escapou hesitante. É você mesmo? Ricardo assentiu com os olhos marejados. Estava mais magro, com o rosto marcado pelo tempo e pela dor. Mas seu olhar, aquele olhar protetor, era o mesmo da sua infância. Ele deu um passo à frente, mas parou. Não sabia se ela o rejeitaria, se o abraçaria, ou se fugiria como alguém diante de um estranho. Isabela hesitou por um segundo. Depois, deixou escapar o choro que segurava há anos. Correu para os braços dele, e quando os dois se abraçaram, o salão do hospital, por alguns instantes, virou um santuário silencioso. Eu pensei que você tivesse morrido, sussurrou ela. Por que me deixou? Eu nunca deixei. Eu lutei. Me escondi para proteger vocês. Mas eu falhei. Eu achei que estaria te salvando ao sumir, mas acabaram te tirando de mim mesmo assim. A mamãe... Começou Isabela soluçando. Eu sei, filha. Ela achou que você estava morta. Eu vi os jornais. Tentei voltar, mas Ernesto ainda tinha gente por perto. Ele monitorava todos os passos da sua mãe. Qualquer movimento meu teria colocado vocês em perigo. Os dois se sentaram no banco do piano. Ricardo passou os dedos pelas teclas com nostalgia. Eu ainda me lembro do dia em que você aprendeu a tocar essa melodia. Você não devia ter mais que 4 anos. Isabela sorriu. Ela ficou gravada na minha alma. Eu ouvi você tocando e soube que era você. Eu sempre soube que um dia nos reencontraríamos. Naquela noite, Laura recebeu a ligação que jamais esperava ouvir. Amor, sou eu. Silêncio. O mundo parou. Ah, Ricardo? Disse ela com a voz engasgada. É um sonho? Não. É real. Eu encontrei nossa filha. Laura caiu de joelhos no chão da sala. Chorava como uma criança. Eu sabia. Eu sentia que você ainda estava vivo. Eu lutei por nós todos esses anos. Na manhã seguinte, ela viajou até a pequena cidade onde Isabela o encontrara. Quando chegou, Ricardo a esperava sentado num banco de praça, sob uma árvore onde folhas caíam suavemente. Ao vê-lo, Laura não conteve a emoção. Correu até ele como nos velhos tempos. O abraço foi apertado, demorado, cheio de dor e amor acumulados por mais de 20 anos. Você sobreviveu, sussurrou ela. Só porque tinha você e nossa filha como razão. Isabela os observava à distância com um sorriso tímido. Pela primeira vez, ela via seus pais juntos, aquilo que sempre achou ter perdido antes mesmo de compreender. Vocês precisam saber de tudo, disse Ricardo sério. Ernesto não agiu sozinho. Ele tinha um sócio secreto. E o pior, essa pessoa ainda está solta. Nos dias seguintes, Ricardo revelou detalhes que mudaram toda a história. Na época, ele havia descoberto um esquema de lavagem de dinheiro dentro da empresa da família. Ernesto estava envolvido, mas havia um nome que nunca aparecera: Antônio Bastos, então presidente de um banco parceiro do Grupo Montenegro. Antônio, que tinha relações políticas influentes, ameaçou Ricardo diretamente. Quando percebeu que não conseguiria calar Ricardo legalmente, uniu-se a Ernesto para afastá-lo de vez. O plano era simples: simular um acidente fatal e manipular os relatórios. Só não esperavam que Ricardo tivesse um plano de fuga emergencial.
Júlio me ajudou a sair. Usei um barco para atravessar até uma região isolada no sul do país. E por anos vivi escondido. Até que um dia, vi o rosto da Isabela na TV tocando piano num concurso infantil. Eu soube que era ela. Mas se você a reconheceu, por que não foi atrás? Perguntou Laura. Porque logo depois, o concurso desapareceu das mídias e nunca mais vi seu nome. Foi como se ela tivesse sumido de novo. Só agora, com a repercussão do caso sendo reaberto, consegui descobrir onde ela estava. Isabela segurava o colar que havia guardado por anos. Esse colar me acompanhou por toda a infância. Eu sabia que era especial, mas nunca entendi por quê. Fui eu quem mandou fazer, disse Ricardo. Quando você nasceu, um para mim, outro para sua mãe, e esse era o seu. A família Montenegro estava reunida novamente, mas sabiam que a justiça ainda não tinha sido feita. Antônio Bastos seguia impune, com negócios de fachada e influência política. Mas agora, com Ricardo vivo e as provas reunidas por Júlio, uma nova batalha se iniciava. Ricardo foi até a promotoria e entregou tudo. A notícia explodiu na imprensa. Empresário dado como morto há 20 anos reaparece com provas contra ex-sócios. A verdade estava finalmente vindo à tona. Antônio tentou fugir do país, mas foi interceptado no aeroporto internacional após um mandado de prisão emergencial ser expedido com base nas provas recém-apresentadas. Ernesto, já condenado, enfrentaria agora novas acusações. No último domingo do mês, Laura decidiu reunir toda a família na antiga casa da fazenda, onde tudo começou. A mesma casa que ela quase vendeu por desespero. Hoje, restaurada, era símbolo da resistência e renascimento da família. Isabela olhava pela janela da varanda, ouvindo o som do vento passar entre as árvores. Ricardo se aproximou, colocando uma manta em seus ombros. Você cresceu tão forte, tão parecida com sua mãe. E com você também. Mesmo sem saber, carreguei sua força dentro de mim. Lá embaixo, Laura preparava a mesa do almoço, com os olhos brilhando. Era como se o tempo tivesse finalmente voltado a correr no sentido certo. A família Montenegro não era mais perfeita, mas era real e estava inteira. A tarde caiu lentamente sobre a antiga fazenda da família Montenegro, tingindo o céu com tons de dourado e laranja. O cheiro de comida caseira se misturava ao vento leve, e o som suave do piano tocado por Isabela preenchia o ambiente com uma paz que há muito tempo não se sentia naquele lugar. Na varanda, Laura sorria ao observar sua filha ao piano e Ricardo conversando com Júlio no jardim. O pesadelo finalmente parecia ter terminado. Ernesto estava preso e, dessa vez, sem qualquer influência que o livrasse. Antônio Bastos havia sido condenado por associação criminosa, falsificação de documentos e tentativa de homicídio. Mas, embora o sol brilhasse mais forte naquele dia, a dor do passado ainda morava nos olhos de cada um. As cicatrizes não haviam sumido, apenas haviam aprendido a conviver com elas. Mãe, disse Isabela, aproximando-se. Posso te mostrar uma coisa? Laura assentiu, curiosa. A jovem a conduziu até o antigo porão da casa, que agora havia sido reformado e transformado em um pequeno estúdio musical. No centro, havia uma caixa de madeira entalhada. Isabela a abriu com cuidado. Eu guardei isso desde os meus 11 anos. Nem sei como fui parar com essa partitura, mas parece que ela sempre me chamava. Laura pegou o papel amarelado e reconheceu a caligrafia na hora. Lá estava, escrita por Ricardo, a primeira música que ele havia composto para Isabela quando bebê. Isso é impossível. Essa partitura estava no cofre da casa antiga, antes de tudo acontecer. Ela olhou para a filha com os olhos marejados. Você a teve esse tempo todo? Isabela assentiu. Acho que o destino sempre quis nos unir novamente. A música foi a ponte entre mim e vocês. Naquela noite, os três se reuniram na sala. Era a primeira vez que estavam sob o mesmo teto em paz.
Laura trouxe um álbum antigo de fotos. Ao folhearem juntos, cada página parecia curar uma parte do passado. "Lembra dessa viagem?" disse Ricardo, apontando para uma imagem de quando Isabela tinha 3 anos, sorrindo em uma praia com um baldinho nas mãos. "Eu me lembro de sentir que era o lugar mais feliz do mundo", respondeu ela. "E era", sussurrou Laura. "A felicidade estava onde estávamos juntos." De repente, o telefone tocou. Júlio atendeu e franziu o senho. "É o promotor. Ele disse que algo importante foi descoberto. E vocês precisam ouvir isso agora." No escritório do advogado, a revelação veio como um raio. "Ernesto confessou algo no último interrogatório", disse o promotor. "Ele revelou que a filha dele não era filha dele." Ricardo e Laura se entreolharam. "Como assim?" Ele contou que, no dia do acidente que ele mesmo armou para Isabela, houve uma troca proposital de registros. A menina que foi criada por ele era filha de outro casal, sequestrada de uma maternidade meses antes. E Isabela, na verdade, foi entregue a uma família que jamais deveria tê-la acolhido. Isabela arregalou os olhos. "Então, eu não fui parar naquela casa por acaso?" "Não. Você foi usada como moeda de chantagem. Ernesto precisava de uma criança da mesma idade da filha verdadeira de Laura para concretizar seu plano de sumiço. Ele manipulou tudo. Isso significa que a menina que cresceu como minha irmã não era minha irmã?" murmurou Isabela abalada. "E mais", continuou o promotor, "descobrimos que essa garota desapareceu aos 12 anos. Os pais que a criaram acreditavam que ela havia fugido. Mas há indícios de que ela pode estar viva e que Ernesto a mantinha em algum tipo de isolamento." O impacto da notícia deixou todos em silêncio. Nos dias seguintes, a investigação ganhou força. Com a colaboração de Ernesto, foi encontrado um sítio abandonado no interior do estado, onde uma jovem havia sido mantida por anos. Seu nome era Clara. Tinha 26 anos, olhos azuis e a mesma melodia tatuada no pulso. "Para sempre, papai." Ela havia sido sequestrada na maternidade e criada por Ernesto como parte de um plano doentio. Quando ele trocou as crianças, entregou Isabela para uma família adotiva e trancafiou Clara após ela descobrir que não era filha biológica. Isabela foi a primeira a se aproximar de Clara, que chorou ao vê-la. "Eu reconheço seu rosto. Eu vi você em fotos. Eu sempre soube que havia algo errado." As duas se abraçaram como irmãs perdidas no tempo. O laço não era de sangue, mas era real. Era construído pelo sofrimento e pela música que ambas, de alguma forma, carregavam no coração. Meses depois, a Fazenda Montenegro se transformou em um centro de apoio a crianças vítimas de adoções ilegais. Laura liderava o projeto com Isabela ao seu lado, enquanto Ricardo escrevia um livro contando toda a história, não para se vingar, mas para alertar. Clara, por sua vez, passou a viver com a família e iniciou aulas de canto. Tinha uma voz suave, mas carregada de emoção. No evento de inauguração do centro, ela e Isabela tocaram juntas a melodia que havia unido todos novamente. "Essa música não pertence a uma pessoa só", disse Clara ao microfone. "Ela pertence à verdade, à memória, à esperança." O público se emocionou. Muitos choraram. A história da família Montenegro virou documentário, livro e até proposta de filme. Mas mais que isso, virou símbolo de superação. Na varanda da casa, Ricardo segurava a mão de Laura. "Perdemos muito tempo, mas ganhamos algo que poucos têm, a chance de recomeçar de verdade." "E agora podemos viver", ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Isabela apareceu sorrindo. "Terminei a nova música. Querem ouvir?" Ela se sentou ao piano e começou a tocar. Era uma mistura das melodias antigas com um novo arranjo. Leve, livre, como a nova vida deles. Enquanto a música enchia o ar,
Clara surgiu ao lado dela e cantou. Não havia mais mágoas nem medo, só música e amor. A família estava finalmente completa.